Ao Céu, 25 anos. Agradecemos aos parceiros pela excelência dos milhares de atendimentos prestados aos nossos clientes. Ao Céu, 25 anos. A serviço da vida e da saúde. A partir de agora na Showtime. Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu, Pro Saúde, sempre com você. E é por isso que todos os sábados, nesse horário, eu, Zildete Montiel, estou aqui juntinho de você para cuidar da sua saúde. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante. Vamos falar sobre a importância de cuidar de si. Nossa, você já parou para pensar nisso? Acho que a gente vai levando a vida, vai passando, os problemas vêm, a gente resolve, outras vezes não. Mas é preciso cuidar de si para poder cuidar dos outros. E é por isso que eu convidei a doutora Marisa Mendes. Ela é mestre em psicologia, psicóloga pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, psicoterapeuta, especialista em terapia através do movimento pela Faculdade Angel Viana. Tem formação em terapia corporal reikiana, pós-graduanda em transtornos alimentares na PUC do Rio e integrante de diferentes coletivos de estudos psicanalíticos e de terapêuticas complementares. A sua formação pluralista permite atuar no campo da psicologia clínica individual e coletiva há mais de 25 anos, com diferentes populações, entre elas idosos, adolescentes, adultos, organizações públicas, privadas e não governamentais, em uma prática associada a diferentes esferas de conhecimentos como psicóloga, na psicologia, na psicanálise, também nas artes, movimento e terapêuticas complementares em prol da saúde. Atualmente, ela trabalha em consultório particular e como consultora em saúde organizacional. Boa tarde, doutora Marisa. Doutora Marisa? Boa tarde. Ela não está na linha, Tufunha? Oi. Eu vou ligar de novo, Zil. Tá bom, então. Vai, vamos já já. Continua, Zil. Na psicologia, não se cuidar é uma forma de agredir a si mesmo. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a importância de cuidar de si mesmo. Com a doutora Marisa. Doutora Marisa Mendes. Que currículo maravilhoso, hein, pessoal? Esse programa é um oferecimento de Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu Pro Saúde, 25 anos cuidando de você. É maravilhoso. Nossa, gente, você que não tem condição de pagar um médico como você gostaria, conheça Ao Céu. Ao Céu dá condições, proporciona, oferece uma forma de você resolver esse problema. E depois também cuida daquele momento ela já difícil, tá na linha, na hora da morte. Ao Céu Pro Saúde tem tudo para esse momento difícil, para ajudar, para resolver. É uma situação tão delicada, nesse momento a gente fica sem cabeça. Ao Céu Pro Saúde, sempre com você. Vamos lá? Doutora Marisa já está na linha? Fofura? Fofunha? Pode chamar ela que está no ar já. Tá bom. Boa tarde, doutora Marisa. Alô? Sim, estou na linha. Boa tarde, doutora Marisa. Oi, alô? Você tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Alô? Alô, querida. Alô? Tá me ouvindo? Doutora Marisa? Boa tarde, Gildete. Boa tarde, tudo Oi. bem? Sim. Acho que é a nossa distância, né? Oi. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo.
Ah, então tá bom. Então já fiz a sua Sim. apresentação, Alô? currículo plural, maravilhoso. Estou te ouvindo muito baixo, mas estou te ouvindo, Gilberto. Fufura, dá um jeitinho da gente aumentar, que pra mim também tá muito baixo. Pra gente fazer o programa assim fica difícil. Oi, tá me ouvindo melhor? Doutora Marisa? Oi? Hoje nós estamos com um problema aqui de comunicação. É uma pena. Doutora Marisa? Alô? Sim, Oi? vamos tentando aqui, estou tentando aqui melhorar essa ligação, tá? Tá, já tá Só me um ouvindo momento. melhor? Já tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, não? Alô? Oi, tá me ouvindo bem? Agora sim, melhorou, Ah, né? que bom, que bom. Então vamos lá. Doutora Marisa, hoje nós vamos falar sobre a importância de cuidar de si. E Sim. antes disso, eu quero saber como que a senhora começou os seus trabalhos. Certo. Bom, Gildete, meu trabalho, ele se iniciou com as artes, né? As artes sempre estiveram presentes na minha vida, né? Então, desde minha infância, eu estive envolvida com aprendizado de música, de dança, né? E ainda bem jovem, eu tive o privilégio de pertencer a uma companhia de dança contemporânea, né? O Nimbus Ballet, que me ofereceu meu primeiro grande contato com a diversidade humana e o movimento, né? Como uma forma de expressão. E nessa época, então, eu já cursava uma escola de formação de professores, onde eu tive a oportunidade de conhecer a psicologia. Ah, que interessante. E aí, nessa busca, né, de ampliar meus conhecimentos já sobre a natureza humana, eu escolhi me graduar em psicologia e, a partir daí, sem deixar minhas pesquisas sobre artes, sobre movimento, eu comecei a me dedicar um pouco mais aos trabalhos, tanto da mente quanto do corpo, né? E aí, ao final da minha graduação, eu já estava atuando na clínica e iniciando meu percurso acadêmico, através de um aperfeiçoamento científico em neuropsicologia, também já buscando as conexões entre mente e corpo, que naquele momento a gente já conseguia mapear ainda um pouco melhor dentro das ciências neurológicas, né? Sim. E aí, então, eu já me preparava também para começar uma pesquisa na minha formação em psicoterapia corporal. Ah, que interessante. E E aí, a exatamente, interação do corpo com o psiquismo, é isso? Exatamente. Sempre nessa busca de entender como que o psiquismo se manifestava pelo corpo e vice-versa, né? Sei. Aí o que acontece? Esse meu trabalho em psicoterapia corporal me leva logo depois a um trabalho mais acadêmico também. Eu fui buscar um mestrado em psicologia social, outra grande área do meu interesse, e nesse mestrado eu vou então desenvolver uma pesquisa sobre gravidez na adolescência, né? Ah, isso é muito sério. Exato, e já ali estamos no início, meados dos anos 90, né, e a gente já começava a reconhecer que a gravidez na adolescência, ela despontava, né, estatisticamente, como algo relevante em termos de saúde coletiva, né? Sim, eu já tenho uma pergunta aqui do ouvinte Paulo Jerônimo. Ele pergunta, como devemos agir no caso de gravidez na adolescência? A minha filha está grávida e ela tem 14 anos. Bastante interessante a pergunta dele, né? Assim, eu sempre penso que a gravidez, né, aconteça em qual momento que ela estiver acontecendo, né, ela deve ser acolhida, né? Porque essa moça agora, ainda que jovem, né, vai precisar estar em condições bastante privilegiadas de cuidado para poder cuidar também, né? Independente da idade que uma gravidez aconteça, é sempre esse o fator que a gente precisa
levar como mais importante, né? Tem uma vida sendo gerada e é necessário que essa mãe, esse pai também, né, se estiver por perto, né, possam ser acolhidos para que eles possam desempenhar da melhor forma possível esse novo papel na vida deles, né? É verdade, tem que ser acolhida, né? Sim, o acolhimento é sempre importante, né? Em qualquer situação de vida, né? É sim. Ô Fofura, eu tô com o meu som muito baixo, eu não tô conseguindo ouvir direito a doutora Marisa. Tem como aumentar o meu som aqui pra mim? Fofura? Oi? Oi, doutora Marisa? Sim. Oi, ficou ótimo agora. Melhorou? Nossa, agora parece que você está aqui comigo. Ah, que bom. Então, e doutora, você trabalhou com coletivos de estudos psicanalíticos, né? Sim. O que é isso? Na verdade, a psicanálise, ela ainda se dá, né, em vários coletivos, em sociedades, né? São grupos de profissionais que se reúnem e têm, então, a tarefa de disseminar esse conhecimento, né? São as Sim. escolas que propagam os conhecimentos psicanalíticos, né? Então, uma das formas de se adquirir um know-how em psicanálise é participar desses grupos, né? São grupos de estudos, grupos de pesquisas, né? Pessoas que se dedicam realmente a se aprofundar. Entendi. Eu tenho uma pergunta da Maria Emília. Ela se confunde muito quando se fala em psicanálise, psicoterapia. Ela quer saber qual é a diferença. Olha, a psicanálise, ela é uma forma de conhecimento sobre o psiquismo, né? Ela não é uma psicologia, embora ela fale, né, tenha lá os seus conteúdos psicológicos, ela fale também disso, mas assim, as pessoas confundem muito porque elas acabam confundindo o psicólogo, o psicanalista e até com o psiquiatra, né? Exato, é verdade. E a grande diferenciação que a gente precisa fazer é que são conhecimentos distintos. O psiquiatra, ele é um médico, o psicólogo, ele tem uma formação em psicologia e ele pode atuar, inclusive, na clínica, né, como um psicoterapeuta ou não. E o psicanalista, ele pode tanto ser médico quanto ser um psicólogo, porque ele é uma formação que vai acontecer posteriormente às graduações. Entendi. E a senhora tem a junção de todas essas práticas e conhecimentos, é isso? Sim, eu sou psicóloga de formação, né? Eu não sou médica, né? E dentro da psicanálise, eu sou uma estudiosa do assunto. Certo, que beleza, que coisa maravilhosa. A gente hoje vai falar sobre cuidar de si mesmo, né? A sua prática sempre é pensada a partir do corpo, né? Sim. Porque dançou, porque teve todo esse contato com a música, com esse referencial. O corpo sempre esteve presente na sua vida. A pergunta é, o corpo sempre está presente no sofrimento psíquico? Sim, a gente acredita principalmente que existe uma unidade, né? Corpo e mente, a gente vai entender não como algo separado, mas como algo único que um influencia no outro, né? E desde sempre as questões do corpo e da mente, elas estiveram entrelaçadas. Se nós pegarmos a própria história, né, dos conhecimentos psicanalíticos, a gente vai pensar, ou das doenças mentais, né, a gente vai pensar que em meados do século XIX, durante as pesquisas que surgiam lá para localizar as lesões, né, cerebrais, as lesões do sistema nervoso que pudessem estar propagando as doenças, né, que pudessem ser responsáveis pelas doenças nervosas, né, o que acaba acontecendo? Surge uma doença, na verdade não é que ela tenha surgido, ela já existia, né, e durante a investigação dessas doenças,
Uma delas causa um estranhamento porque, apesar de vários sintomas físicos até, ninguém conseguia localizar essa lesão anatômica que poderia estar causando essa doença, né? E então, a gente está falando agora da histeria, né? A histeria, que na época era entendida como uma doença nervosa e se caracterizava como uma perturbação da moral, permeada por uma multiplicidade de sintomas, e dentre deles alguns sérios, né, como paralisias, perturbações das sensações, alterações de diferentes órgãos, e até alguns ataques que eram muito semelhantes aos ataques epiléticos. A histeria causava uma grande interrogação na mente dos pesquisadores, né? Porque não conseguiam entender o que causava aquela doença, né? Inicialmente, para você ver como era complexa a questão da histeria, ela foi concebida até como uma doença das mulheres, né? Uma patologia que foi pensada inclusive como uma simulação, uma mentira, porque havia dificuldade de se encontrar a sua causa, né? Porque essa causa era pensada e era buscada no corpo físico, única e exclusivamente, né? Sim. Como a maioria das doenças, até a gente consegue localizar, né, essa lesão ou esse agente patógeno, né? Então, a histeria não oferece isso, e esse enigma que constitui a histeria começou a chamar a atenção de muitos pesquisadores, né? E, no entanto, para surpresa e dificuldade de todos, nem mesmo Charcot, que era um eminente neurologista, pesquisador das patologias nervosas da época, com quem o próprio Freud estudou, ele conseguia encontrar um substrato lesional para essa doença. Aqui eu tenho uma pergunta da Geisa. Ela diz assim, essa histeria pode se relacionar com a TPM da mulher? Olha, a TPM, hoje ela já é bastante identificada, né, com alterações hormonais, né? Ela já tem uma comprovação de que as alterações que acontecem no corpo da mulher, né, que são responsáveis pelas alterações, muitas vezes até dos humores dessas mulheres, né? O que não necessariamente excluiria nós pensarmos, né, em sintomas mais psíquicos para essa própria TPM, né? Os sintomas que vão aparecer ali, ou a forma como esses sintomas vão se manifestar, né? Aí sim, poderíamos pensar de algum aspecto mais psicológico, né? Entendi. A senhora estava falando de Freud, segundo Joel Birman, né? Queria que a senhora continuasse o raciocínio, desculpa. Sim. Porque, então, é importante entender isso, que a partir, como é que o corpo surge, né, como algo relevante dentro dos estudos, né, psíquicos, né? Esse enigma, então, que era a histeria, que leva Freud como um pesquisador, né, ainda muito jovem, né, porque muita gente esquece que o jovem Freud, né, era um médico, era um neurologista, e ele estava interessado nessas pesquisas neuropsicológicas, né? E ele começa, então, essas pesquisas sobre histeria com o Charcot, e no final já do século XIX, através da hipnose, né, ele faz algo que se torna original, né? O Joel Birman é um autor que eu gosto muito, bastante conhecido, e ele vai dizer que a grande originalidade do Freud foi propor uma teoria nervosa onde os sintomas histéricos não estariam localizados em uma perturbação do sistema nervoso, em uma lesão, mas sim
em causas psíquicas, ou seja, ele constatava a existência de sofrimentos que, embora aparecessem no corpo, né, não eram possíveis de ser vistos, né? E que se davam, mas tipo então, o que através esse do sofrimento psiquismo. que apareceu no corpo? Era o que? Uma mancha? Uma forma da pessoa reagir? Seria o que? Não, as histéricas, classicamente, né, elas eram capazes de ficarem de cama, paralisadas, terem um braço com uma paralisia que não se movia, e sem nenhuma condição de se identificar, né, sem nenhuma lesão, sem nada que provasse aquilo ali, né, o que causava, né, porque se alguém tem uma paralisia num órgão, há uma forma de investigar isso, né, há uma busca por um motivo disso acontecer, né. E o nosso ouvinte, Guilherme Zanher, pergunta se a dermatite emocional tem a ver com isso. Ah, sim. Pois é, porque hoje, né, já para a gente avançando nas nossas compreensões, hoje nós vamos ter várias doenças que são o que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? São doenças que elas aparecem no corpo e estão, sim, a gente já consegue saber, muitas vezes ligada ao nosso psiquismo, né? Esse é o avanço que a própria psicologia, a própria psicanálise vai trazer, né? Então, de lá para trás até hoje a gente já consegue reconhecer essas doenças, né? Só que não necessariamente essas doenças são, e essa é a grande diferença, né? São os avanços que a gente tem, não necessariamente essas doenças hoje vão ser chamadas de quadros histéricos, né? Uhum. Então, como é que a senhora pode explicar melhor o que são esses sofrimentos psíquicos? Olha, a gente precisa entender que, como nós comentamos, o sofrimento, não sendo causado por uma lesão ou algo parecido, ele pode ser causado por outros fatores, né? Ainda pensando no que o Freud nos fez pensar, né? Tem um texto dele muito bonito, Mal-Estar na Modernidade, onde ele aponta que o sofrimento humano se daria a partir de 3 grandes causas, né? O nosso próprio corpo, que é frágil, padece, envelhece, o poder superior da natureza, com o qual nós temos que nos deparar e muitas vezes nos vemos perdendo, né? Como num grande temporal, uma tsunami, essas catástrofes que acabam acontecendo provocadas pela natureza, e as nossas relações humanas. Ou seja, o homem, ele é capaz de provocar sofrimento no próprio homem, né? E nessas interações... Tem pessoas que supervalorizam o envelhecimento ou a juventude. É o que diz o nosso amigo Carlos Tiban. Então, é isso mesmo, né? Tem pessoas que enlouquecem, né? Não sabem envelhecer, né? Nós temos o exemplo daquela atriz Leila Lopes, que se suicidou porque não queria envelhecer, né? Pois é, exatamente. É como se as pessoas não suportassem, exatamente como o Freud pensou lá atrás, né? As próprias formas da natureza em si. Porque o envelhecimento faz parte da vida, né? Isso é um ciclo natural. É verdade, as pessoas têm que ser melhor preparadas, né? Não só fisicamente, como psiquicamente. Exatamente. Né? E o que para nós aceitar, para entender, para poder entender que tem um momento de ficar quietinho em casa, que tem um momento de não... Né? Por exemplo, eu tenho aqui a Rosa Maria Sani. Ela diz assim, é muito difícil ver as minhas filhas irem para a balada e eu ficar em casa. Deve ser. É verdade, né? Não eu já passei por isso, viu? Se arruma toda bonita, né, Rosa Maria? Se arruma toda bonita, você é pronta, você empresta ali uma bijuteria, uma joia, um enfeite, um sapato, e elas vão e você fica, dá aquela sensação de ninho vazio, né?
Pois é uma forma de pensar, né? Os nossos sofrimentos, eles são causados, né, por essa nossa condição de sujeitos no mundo, né? De sujeitos que envelhecem, de sujeitos que têm dores, sofrimentos, né? É bem isso mesmo que a gente está pensando aqui hoje, né? Porque desde sempre nós estamos inseridos num tempo, num espaço, né? E isso por si só pode causar um mal-estar, né? Ter que lidar com todas essas variações que a vida nos propõe, muitas vezes é difícil, né? Nem sempre as pessoas estão prontas para isso, né? É verdade. Olha, eu tenho aqui o Silvio, ele pergunta assim: no momento que eu sinto esse problema de sofrimento, não vou especificar o meu, eu preciso procurar ajuda, preciso buscar um médico? Olha, a gente pensa que toda vez que alguém está sofrendo, né, e não está conseguindo dar conta sozinho desse sofrimento, ele deve sim procurar uma ajuda, né? Uma ajuda no sentido de procurar um profissional. Embora às vezes conversar com um amigo possa trazer algum alento, né? Mas existem sofrimentos que eles ultrapassam essa questão de simplesmente bater um papo, conversar, se distrair, e precisam de um acompanhamento profissional, que pode ser de um médico, pode ser de um psicólogo, de um psicoterapeuta, né? Alguém que esteja treinado e capacitado a compreender e auxiliar na superação desse sofrimento. É verdade. Eu tenho aqui a pergunta do Glauco Oliveira. Boa tarde, Glauco. Obrigada pela audiência, viu? Você é muito bem-vindo sempre. Boa tarde, doutora Marisa. Boa tarde, Zildete. Doutora Marisa, vi há pouco um vídeo sobre uma experiência de Harvard em que chegou-se à conclusão de que o sucesso gera a felicidade, quando na verdade é a felicidade que permite chegarmos ao sucesso. O que a senhora pensa a respeito? Eu fiquei numa dúvida aí. Esse estudo está comprovando que a felicidade leva ao sucesso, é isso? A conclusão de que o sucesso gera a felicidade, quando na verdade é a felicidade que permite chegarmos ao sucesso. Pois é, ainda fiquei um pouco na dúvida com a frase, mas assim, vamos pensando sobre o que é felicidade, né? A gente pode pensar que felicidade são momentos, né? Parte da vida ser feliz e em alguns momentos não ser tão feliz, né? A gente vive numa cultura social hoje que valoriza muito a felicidade, né? E muitas vezes isso chega a um excesso, porque impede que as pessoas suportem, né, os seus momentos não tão felizes, vamos chamar assim, né? Então, não li o estudo, né? Não sei exatamente do que se trata, mas acho que pensar sobre esse excesso de felicidade que nos é proposto o tempo inteiro, como se as pessoas não tivessem que passar, né, por momentos até de sofrimento mesmo, isso pode ser um complicador. Não pode ter assim um veredito, né? Não, muito, porque essa talvez, Idete, seja o maior desafio que nós enfrentamos nos tempos atuais, né? As pessoas são impulsionadas a uma felicidade constante, né? Todo mundo tem que estar muito alegre, todo mundo está sempre, né, até nas muito mídias, bem, com né? o bolso cheio de dinheiro, Isso, amada, né? Exato, jovem, bonita, rica. Bonita, na balada o tempo inteiro, né? E a gente sabe que a vida não é isso, ou não é só isso, né? Não é uma apologia da tristeza que estamos fazendo, nada disso, mas é entender que ser alegre, ser feliz é parte da vida, como ter momentos de tristeza e infelicidade também, né? É preciso saber transitar por todas as nossas emoções.
E ele explica aqui, ele retrucou aqui, ele falou: isso, que esperamos ser felizes se formos bem-sucedidos. A ideia é que a felicidade pode gerar sucesso. E claro que a gente sabe, né, que uma pessoa que está com bom humor, né, uma pessoa feliz, né, é óbvio, ela tem bastante força, bastante energia, ela provavelmente é bastante produtiva também, né? O que eu estou questionando é se isso é um estado permanente, né? Isso é um estado, ou um estado transitório, né? Sim, ele concorda aqui, ele diz: é verdade, não entendo como uma questão fechada. É isso mesmo, a gente não entendeu isso como uma questão fechada, porque não tem como uma pessoa feliz ter sucesso. Eu posso estar feliz e não ter tanto sucesso em algumas coisas, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu fico muito feliz na maior parte do tempo, a partir do momento que eu acordo, abro os olhos. Agora, o fato de eu acordar e abrir os olhos não significa que eu não vou ter problemas, né? Exatamente. É isso? Exatamente. Então, aqui eu tenho um outro ouvinte nosso, que é o Emiliano. Ele diz assim: há na minha vida alguma coisa que eu gostaria de mudar? Se sim, o que é e por onde eu poderia começar? Isso vai depender exatamente de mim. Certas coisas dependem única e exclusivamente de mim, e muitas vezes apontamos quem nos é próximo como uma fuga para o que é de nossa responsabilidade. Assim, a carga sobre os nossos ombros fica mais leve. Verdade, Emiliano. É uma boa reflexão. É uma boa reflexão. Mas também é preciso que se compreenda. Quando a gente pensa em gente, né? Gente é multifacetado. Às vezes tem umas pessoinhas que estão ao nosso lado que estão atrapalhando, sim. Mas claro, até para poder se afastar daquilo que nos atrapalha, seja uma pessoa, um lugar ou alguma outra coisa, é necessário um olhar para si, né? Sim. O mundo mudou, né? Os sofrimentos continuam os mesmos? Quais são as novas formas de sofrimento? Sim, uma boa pergunta. O mundo mudou, né? A gente vai até comentando aí a partir das perguntas dos seus ouvintes sobre essas mudanças, né? As mudanças a gente precisa entender que fazem parte da vida, né? E se o tempo passou a ser mais rápido, os espaços mais ampliados, nós agora somos cidadãos do mundo, né? A gente podia realmente esperar que as formas de sofrimento também se transformassem, né? Não tem nada de errado com isso, né? É apenas necessário que a gente possa olhar para isso. O que nós vemos hoje é que antigamente predominavam o tempo sobre o espaço. As pessoas tinham mais tempo para tudo, né? Tinham tempo até para pensar, para refletir, para conversar, né? E hoje, com essa velocidade do mundo, né, esse tempo está diminuído. E o que a gente vê é que as pessoas começam a não saber mais nem a contar sobre si, né? E nessa busca de fazer o tempo inteiro, as patologias, os sofrimentos também estão mudando, né? Então, a gente começa a ver pessoas cada vez mais inseridas em sofrimentos como depressão, síndrome do pânico, né? Coisas que antes não eram tão comuns nas nossas clínicas, né? Síndrome do pânico é uma coisa muito grave, as pessoas têm, não sabem de onde, cai do céu, no céu não, cai do inferno, né? Sim, cada vez a gente tem mais esse tipo de sofrimento, né? A gente costuma dizer, Gildete, que as pessoas que nos chegam, não é nem dizer, né? A gente costuma observar isso, né? Que as pessoas que nos chegam na clínica hoje, muitas vezes não sabem contar sobre si, não sabem dizer o que as afeta, o que as fazem sofrer. Elas sentem apenas uma dor, né? Elas têm uma queixa, o mal-estar vem localizado muitas vezes até no próprio corpo, né?
É impressionante isso, porque muitas vezes elas perdem o contato com as suas histórias, né? Tem dificuldade de narrar como era a vida quando elas eram crianças, com o que brincavam, do que gostavam, com o que sonhavam, né? Chega muitas vezes a se perder essa historicidade até com relação à própria família, né? Como os pais se conheceram, o que faziam quando eram jovens, coisas que antigamente a gente fazia até na roda de conversa com os amigos, ou sentado à mesa durante um jantar, uma refeição, né? Essa nossa historicidade era passada e hoje parece que isso vai sendo esquecido, né? E nós somos seres históricos, né? Os nossos sofrimentos, muitas vezes, eles estão relacionados com nossa própria história, né? E aí nesse sentido que a gente costuma dizer que o sofrimento ele está sendo substituído pela dor, né? A dor de um ataque de pânico, a dor de uma restrição alimentar para ter o corpo da moda, a dor de não ser tão produtivo quanto ele é cobrado no trabalho. A gente encontra mais uma preocupação com o fazer, né? Com a performance, né? Em detrimento do sentir, do pensar sobre si, sobre aquilo que lhe provoca o seu próprio mal-estar, né? Entendi. Então são novas formas de sofrimento. Sim, a gente entende isso como novas formas de sofrimento. Essa é a nomenclatura que nós usamos. Que coisa, não? Impressionante isso. Agora, uma pessoa que tem um problema e ela quer mudar, ela busca um psicoterapeuta. Uhum. E aí consegue. Bom, é para isso que nós estamos lá, né? É sempre bom lembrar que... Não, eu gosto de deixar bem claro, porque o nosso programa tem essa finalidade, né? Sim. Esclarecer ao ouvinte, como utilidade pública, inclusive, porque nós temos o patrocínio da UCEL, que trabalha, é uma espécie de convênio. E eles têm como facilitar a chegada de qualquer pessoa a qualquer médico. Que interessante. Então isso é muito interessante. Então, por isso a gente faz questão de esclarecer bem a especialidade, o problema que a pessoa tem e como ela pode resolver. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, o que a pessoa tem feito para mudar o que lhe incomoda? Há em você um movimento de mudança? Não há? Você precisa buscar um profissional. Então você busca um psicoterapeuta, é isso? Sim. Existem várias formas de psicoterapia. É importante que eu acho que talvez a pergunta da sua ouvinte anterior também falasse sobre isso, né? Sim. Eu, por exemplo, sou uma psicoterapeuta de base psicanalítica, né? Com uma formação em terapias corporais, ok? Mas existem psicólogos que são especializados em outras áreas, né? Como a terapia cognitivo-comportamental, né? Que é bastante utilizada até por muitos colegas meus e também tem bons resultados, né? É importante que aquela pessoa que sofre, ela vá buscar um profissional e verifique até a compatibilidade dela com esse profissional, né? Eu estava até conversando outro dia com uma pessoa, com a Ruth, uma amiga nossa. Ela falou, olha, a maior parte dos psicólogos é ateia, né? A maior parte é ateia. E eu queria alguém que acreditasse em Deus, que não tirasse essa coisa do meu filho, porque a vida inteira eu falei muito de Deus para ele. E então ela queria um psicólogo que fosse uma pessoa que cresce e acreditasse em Deus. Então é isso que ele está falando. A gente tem que encontrar alguém que seja mais ou menos na linha do que a gente pretende. Exatamente. Mas assim, nessa questão específica, a gente vai pensar o seguinte: um profissional de psicologia, ele não está ali para influenciar, né, a pessoa que o procura, né? A psicologia ela não trabalha sobre influência, né? Então não cabe ao profissional de psicologia
dizer ao paciente dele em que acreditar. Né? E nem o que ele quer ouvir, né? Oi? Nem o que ele quer ouvir, né? Nem o que ele quer ouvir, né? O que a gente busca, né, é que essa pessoa, né, e aí vou falar a partir do meu trabalho, que essa pessoa entre em contato com os sentimentos dela, com as questões dela, né, com o sofrimento dela, e a partir desse contato, ela própria vai encontrando as suas saídas, né? E é claro, a gente tem uma formação teórica, né, uma formação técnica, que vai nos ajudando a fazer esse percurso investigativo com esse paciente. Mas não cabe, isso é muito comum na clínica, as pessoas até chegarem, às vezes, né, questionando, mas você é de qual religião, você acredita em Deus, você é isso, você é aquilo, né? E, de uma forma geral, essa informação muitas vezes é até omitida, porque a gente pensa que não é relevante para o processo que nós vamos percorrer, né, junto com essa pessoa. Né? Então, mas você não acha que a fé ela é uma coisa importante em algumas curas? Ah, sem sombra de dúvidas. Hoje, inclusive, existem pesquisas que demonstram isso, né? Que a fé, ela é sim um agente de cura, né? Como as práticas complementares, né? Existem já bastante pesquisa demonstrando isso, áreas inclusive do nosso cérebro que são ativadas durante o exercício, né, de uma oração, de um ato de fé. Não há dúvida quanto a isso. Apenas não é exatamente por aí que nós iremos trabalhar. É verdade. Eu tenho aqui o Alan Lima, a Carla, não falou o sobrenome, Carla, e o Alfredo Nascimento. Boa tarde a vocês. Eles perguntam se em caso de síndrome de pânico, a psicoterapia pode resolver. Sim, a psicoterapia ela é indicada nos casos de síndrome de pânico. Em alguns casos, há necessidade de fazer uso de uma medicação, que aí vai ser receitada por um médico, por um psiquiatra, né? Mas a psicoterapia sempre é indicada em casos de síndrome de pânico. Eu gostaria de saber o seguinte, às vezes existem pessoas que são introspectivas, que são caladas, que não falam, mas que têm dores, né? Que têm problemas, têm sofrimento. Como que é isso? Como é que pode fazer para essa pessoa se abrir ou para essa pessoa ser tratada? Como que pode ser? Primeiro um passo é pensar que uma pessoa que é mais introspectiva, isso pode ser só a forma dela estar no mundo, e isso não necessariamente é um problema, né? Mas entendendo que essa pessoa tem um sofrimento, que essa pessoa demanda um auxílio, né, para cuidar daquilo que lhe incomoda, um profissional vai estar capacitado a ir com essa pessoa construindo esse processo até de expressão, né? Porque também a gente vai pensar isso nesse momento atual, né? Quando a gente vai falar dessas novas formas de sofrimento, né? Muitas vezes as pessoas, como eu estava dizendo, elas perdem essa referência de si, elas perdem essas suas referências mais introspectivas, mais do seu sensível, e muitas vezes o nosso trabalho é exatamente ir recuperando isso, né? Fazendo com que essa pessoa possa ir percebendo, criando um vínculo, criando confiança, até que ela possa realmente se expressar. Porque, na maioria das vezes, Judete, aquilo que causa sofrimento em alguém não é distinto do que causa sofrimento numa outra pessoa que está próximo, né? O que a gente vê é que apenas as pessoas pararam de falar do que realmente as incomoda, né? Às vezes o corpo também fala, né? Sim, sem dúvida. O corpo sempre conta uma história.
Né? Não há dúvida disso, né? Mas aí seria pelas atitudes, pelas ações, como que dá para saber? Olha, teve um psicanalista, né, Wilhelm Reich, que era um psicanalista austríaco, né, que foi discípulo do Freud, participou de várias atividades ali com o Freud no início também das suas pesquisas, né, que em algum momento ele começou a ficar intrigado até com um fenômeno que acontece muito na clínica, que a gente chama de resistência, né? Que é aquele momento em que a pessoa te procura porque quer mudar algo na vida, porque está sofrendo, mas quando você começa a mexer em algumas questões, quando você começa a perguntar um pouco mais, quando ela começa a se aproximar mais daquilo que realmente está ali, o seu grande segredo, o seu grande incômodo, as pessoas resistem. Então, isso, é claro, né, ao longo até da própria história da psicanálise, foi sendo pensado como um problema e que precisava ser superado. Então, perante essa dificuldade da clínica, o Reich, ele começou a observar como os seus pacientes se comportavam, como eles se expressavam corporalmente. O tom da voz, a postura, as atitudes, os gestos, né? Os modos de olhar, de respirar, né? E aí, o que ele fez? Ele passou a convidar esses pacientes a descrever isso, né? Como é que eles estavam pensando, como é que eles estavam sentindo, como é que eles estavam se expressando, né? Ele pediu para os pacientes falar de uma coisa que a gente vai pensar que são as nossas sensações, né? Outros momentos ele pedia até para modificar isso, né? Puxa, descruza um braço, respira mais devagar. E ele foi observando que muitos desses pacientes não conseguiam fazer isso, né? Que é um pouco do que a gente está falando aqui agora, né? A pessoa é tão fechada que nem consegue se expressar, né? Isso conta uma história, o corpo dela muitas vezes que está ali até numa postura, né? Um ombro fechadinho, um peito que a gente nem enxerga, né? E o que ele observou? Que quando ele começou então a focar nesse corpo, né, seja por exercícios de respiração, seja por uma massagem, alguma coisa que mudasse essa forma do corpo estar ali junto com ele, as pessoas então começavam a ter lembranças, memórias que antes estavam esquecidas voltavam. Às vezes elas caíam em choro, né? Tinham outros tipos de resposta no corpo e que isso ia transformando essa pessoa. Então, o Reich ele foi um pioneiro em perceber e descrever, né? E até usar o corpo como uma forma de tratamento para os sofrimentos psíquicos, né? Que é isso que você estava me perguntando, né? O corpo ele expressa o nosso sofrimento, a nossa postura, vai contar um pouco sobre até o nosso humor naquele dia. Uma pessoa que está... Que calar o corpo não cala a dor, né? Exatamente. O corpo, ele conta uma história. Às vezes o que acontece é que a pessoa não consegue falar, né, sobre essa história. O corpo está ali, você olha, vê que aquele olho está triste, vê que aquele ombro está caído, sem vida, né? Mas a pessoa, você pergunta e ela fala, não está acontecendo nada comigo, né? Nossa, então, mas a psicanálise, ela é conhecida como uma prática que se dá pela fala. Sim, como a gente faz para inserir o corpo nesse espaço? Como escutar o corpo? Sim. O que hoje nós temos, né, é já uma psicanálise mais contemporânea, né, onde esse corpo, até por diferentes autores, ele vai ser inserido, né, seja ainda que por uma escuta, por uma observação, sem nenhuma atuação sobre o corpo, né, e a psicanálise talvez ainda mais tradicionalmente vá estar preservada
apenas como algo que vai trabalhar pela fala, o que não impede dos psicanalistas estarem cientes da importância desse corpo e da expressividade desse corpo, né? Mas existem também as outras técnicas, né? Seja pelas terapias corporais, né? Que aí não vão se dizer psicanalíticas, embora possam usar o referencial teórico da psicanálise, mas vão trabalhar de formas mais específicas junto ao corpo mesmo, com exercícios, com técnicas de respiração, né? Algumas até com massagens. E nós temos também as terapias complementares, que também vão sensibilizar esse corpo, né? Seja através de um óleo essencial, seja através de uma prática de yoga, né? Que hoje também a gente sabe que são recursos, né? Que são complementares, por isso esse nome, aos tratamentos mais tradicionais. Certo. Nossa, o tempo voou. Sim, nós estamos verdade. aqui com 12:56. Sim. E eu quero agora, então, nossa, não deu tempo de falar tudo, né? Convidar você para uma próxima vez, tá bom? Ah, será um prazer. Então, eu quero, assim, para suas conclusões finais, que a senhora fale como cuidar de si. Acho que essa é a grande reflexão, né? Cuidar de si é principalmente estar atento a como eu me coloco no mundo, quem sou eu no mundo, né? O que me faz bem, o que me faz mal, né? Essa observação sobre si é o primeiro passo, né? A partir daí, como a gente conversou durante essa hora, né? Pensar, se eu não estou dando conta de mim, o que eu preciso para me auxiliar? Seja um psicoterapeuta, seja um médico, seja uma prática diferenciada, uma dança, uma yoga, algo que possa me manter, como eu gosto de dizer, me manter humano, né? Porque nós, enquanto humanos, temos muitas facetas, né? E suportar, né, essa nossa humanidade talvez seja o que há de mais importante a ser feito, né? Então, cuidar de si é, em primeiro momento, poder observar a si próprio e ser corajoso para poder falar daquilo que não está bom e que precisa de auxílio para ser suportado, para ser cuidado, para ser transformado. É muito importante tudo isso, né? Em que momento eu devo procurar um psicólogo? Diz a nossa ouvinte Marisa Ruston. Minha xará. Olha, Marisa, procure um psicólogo no momento em que você já teve vontade de procurar um psicólogo. Se isso já apareceu como um pensamento seu, né, talvez já seja um sinalizador de que você precisa desse profissional, nem que seja para descobrir que não precisa desse profissional, né? Fazer uma avaliação, conversar, entender aquilo que te deu esse pensamento, te deu essa vontade de fazê-lo, né? É verdade. Minha querida, me permita chamá-la assim, quais os seus contatos? Se alguém que estiver no Rio de Janeiro ou que estiver fora do Rio e quiser perguntar alguma coisa, precisa entrar em contato com a senhora. Tá. Olha, pelo meu site pessoal é possível ter bastantes informações, né? É o www.marisamendes.com.br, né? No Facebook. Marisa com S. Alô? Ela caiu, né? Ah, que pena. Não sei se você vai ligar novamente, Fufunha, pra gente dar um tchauzinho. Bem, doutora Marisa Mendes, prometo que eu vou trazê-la novamente. O site dela, www.marisamendes.com.br. Foi maravilhoso poder conversar com ela,
saber das nossas dores, do nosso corpo, Está de como a ocupada a gente linha, deve Zilma. agir, né? Eu acho que deu para a gente assimilar bastante. Eu quero desejar a você um grande fim de semana e estaremos juntinhos sábado que vem ao meio-dia num oferecimento de Alcel Pro Saúde. Zildete Montiel se despede com um beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Showtime Web Radio.